Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, olá, querido estudante da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo uma série sobre o Apocalipse. Excepcionalmente, esses dois últimos temas estão sendo gravados, não é ao vivo, e você já sabe, né? Presencial é a melhor coisa que existe. Ao vivo, tá bom, mas quando é gravado, não tem outro caminho, né? É porque a gente está usando aqui dos recursos que a tecnologia nos permite, mas estamos numa série de estudos da Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse. E, claro, o Apocalipse, ele faz uma referência como se fosse um index de todos os outros livros da Bíblia, principalmente o livro de Daniel. Nós estudamos nos dois últimos estudos sobre Apocalipse 13, vimos o poder que surge para oprimir o povo de Deus. Depois surge um segundo, e esse dá coro, dá mais voz, justamente a primeira besta do Apocalipse 13. E você já sabe o que significa cada um, não sabe? Não sabe? Então, se não sabe, está acompanhando pela primeira vez nesse vídeo, é bom voltar nos anteriores, tá certo? O tema de hoje vai falar sobre um dos assuntos que, ao meu ver, deveriam mais assim, mexer com a nossa estrutura. Por quê? Existem alguns aspectos da profecia bíblica que nós não podemos alterar. Existem aqueles que estão diretamente ligados a nós. E esse é um tema que está diretamente ligado a nós e que nós podemos justamente fazer desse tema, fazer desse assunto algo que motiva e que vai transformar a nossa vida. Bom, mas antes de falar sobre isso, eu quero te convidar para nós orarmos. E antes que eu esqueça, assistindo o vídeo anterior, infelizmente não foi aparecendo as transições dos slides. Peço desculpas a vocês, mas vou aproveitar para mandar também os slides do estudo anterior, tá certo? E nesse aqui é para dar tudo certinho agora. Mas antes, vamos orar? Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Bíblia, especialmente agora, já no 12º estudo, onde vamos ler e conhecer quais são as mensagens do Senhor para o nosso tempo. Abençoa cada um dos amigos, dos estudantes da Tua Palavra, que sejam abençoados ao abrir a palavra, ao colocá-la em prática. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, me ajuda aí, você que está me acompanhando, né, nesses estudos. Eh, o que você faria, Hum. desculpa, o que você faria se você soubesse de um livro contendo a última mensagem para esse mundo? O que você faria? Imagino que você ia pegar esse livro, iria estudá-lo. Tô, tô certo? Então é isso que nós vamos fazer agora. Você sabia que Deus tem a última mensagem de advertência para esse mundo? E que eu e você estamos diretamente ligados a esse assunto? Então, meu irmão, minha irmã, vamos lá. Eu vou colocar aqui para a gente a nossa apresentação, que eu espero que apareça para você aí agora de maneira mais tranquila, mas eu imagino que agora vai dar certo, então você vai me acompanhando aí no estudo, né? No tema de hoje. Eu, quer saber de uma coisa? Diz que o seguro morreu de velho, né? Eu vou aproveitar para te acompanhar também aqui no nosso estudo, porque aí eu vou vendo se está passando cada uma das imagens, porque isso é legal, né? Como a tecnologia nos ajuda, né? Tem hora que se a gente utilizá-la de maneira errada, ela nos atrapalha. Mas se usarmos a palavra de Deus, se usarmos a tecnologia de maneira correta, de maneira bonita, não tenha dúvida, nós vamos aproveitar ao máximo e vamos aprender muito e vamos poder fazer coisas boas para o nosso semelhante. Então, vamos lá? Já estou acompanhando aqui o nosso o nosso estudo, pronto, está girando direitinho. Bom, então, quais são as últimas mensagens de Deus para esse mundo e quem dá essa mensagem para o mundo? Antes, eu quero te apresentar um conceito que é muito interessante na Bíblia, o conceito de verdade presente. Você já ouviu falar nisso? Para cada época, Deus tinha uma verdade que era específica para aquele tempo. Vou dar aqui alguns exemplos.
Na época de Adão e Eva, qual era a verdade presente? Adão e Eva. Está tendo aí um grande conflito. Satanás vai tentar enganar vocês. E como prova de que vocês estão comigo, de que vocês aceitam o meu governo sobre vocês, vocês não vão comer do fruto. Aqui está representado com uma maçã, gente, mas vocês já sabem, na Bíblia não diz que fruto é esse. Vocês não vão comer desse fruto, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Então, essa era uma verdade presente para aquele momento. Deus, por exemplo, não falou sobre saúde, Deus não falou sobre algum outro aspecto da salvação, ok? Outra época, a época de Noé. Quase que 1000 anos depois, desde aquela primeira mensagem que nós vimos agora, né, lá no Jardim do Éden, Deus tinha uma verdade presente para os moradores da terra. E ele disse assim, Noé, você vai construir uma arca, tá aqui as dimensões dessa arca, você vai abrigar os animais ali dentro, e depois de 120 anos, vai cair uma grande chuva, essa chuva vai encobrir toda a terra, e aqueles que estiverem dentro da arca serão salvos, ou serão poupados, os que estiverem fora vão morrer. Então, essa era a verdade presente para aquele instante, para aquele momento na história, né, da Bíblia, na história da humanidade. Temos um outro exemplo? Temos. Por ocasião da vinda de Cristo a esse mundo, né, a mensagem para aqueles homens e mulheres era de que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, uma coisa interessante em todas essas mensagens que foram pregadas ao longo da história da Bíblia, inclusive nos dias de hoje, é de que a salvação ela é pela graça e ela é mediante a fé em Jesus. Todas as histórias bíblicas, elas apontavam para esse momento especial da história de Cristo com as suas criaturas, que somos nós, os seus filhos, nesse planeta que infelizmente está encardido pelo pecado, mas que logo será purificado e viveremos eternamente ao lado de Cristo Jesus. Então, esse é o conceito de verdade presente. Para cada época, Deus tinha um chamado especial, Deus tinha uma ordem, Deus tinha um item ou mais que se tornavam ali um momento de aceitação à verdade bíblica. Tá certo? Ok? Então, se para cada época houve uma verdade presente, qual é a verdade presente para os nossos dias? Então, quero destacar mais uma vez. A verdade que une todas as histórias bíblicas ao longo da história é de que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas essa mensagem se revelou de formas, de maneiras diferentes, onde as pessoas tinham que optar de que lado elas estariam, se aceitariam ou não determinada verdade, determinada mensagem. Então, em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6, nós temos justamente as 3 urgentes mensagens, não é só mensagem, não, as 3 urgentes mensagens que precisam ser dadas ao mundo antes de Jesus voltar. Aqui na nossa sequência, né, do estudo do Apocalipse, nós estamos agora na parte escatológica. Acabamos de estudar, nos 2 últimos estudos, no 10 e no 11, que os poderes da terra, movidos por Satanás, estão fazendo guerra contra os santos e vão impor leis e obrigações que nos afastam dos ideais divinos. Os próximos capítulos nós vamos ver a respeito da volta de Jesus. Então, entre o que esses poderes da terra estão fazendo e a volta de Jesus, nós temos uma mensagem, ou as 3 urgentes mensagens que precisam ser dadas ao mundo. Então, qual é a primeira mensagem angélica? Está aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre o quê, gente? A terra. A cada nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, percebeu?
a primeira mensagem angélica já nos dá um tom de que todas as mensagens devem ser dadas ao mundo, cada nação, tribo, língua e povo. Então, o que João viu lá em Apocalipse 14, 6, 8 e 9, foram 3 anjos. É bom lembrar que anjo em profecia bíblica é o equivalente a mensageiro. Você, por acaso, já viu anjos voando pelo céu pregando alguma coisa? Não, né? Então, deixa eu te falar. Esses 3 anjos que você está vendo aí, né, simbolizados, desenhados, eles representam um povo. Que povo é esse? O povo de Deus. Quais são as 2 características do povo de Deus? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse povo vai dar a última mensagem a esse mundo. E aí a grande questão é: que mensagem é essa? Gente, a primeira parte da mensagem, a gente precisa lembrar, é o evangelho eterno. E eu destaquei já no início do nosso encontro de que o evangelho eterno continua sendo o mesmo. Salvação pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus. Então, esse anjo, esse mensageiro, esse povo escolhido de Deus, tem uma mensagem a ser dada para o mundo inteiro. E essa mensagem, ela está centrada, ela está balizada, ela é o evangelho eterno para ser pregado a todas as nações. E o que que diz essa mensagem? Primeiro, temei a Deus. Gente, temer a Deus significa ir a Ele em reverência, em respeito, exprime uma ideia de lealdade e obediência. A primeira mensagem angélica, ela nos aponta para o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Então, a primeira parte da mensagem é que devemos temer a Deus. Essa mensagem também é seguida por um outro ponto. Além de dizer que devemos temer a Deus e dar a Ele a glória, devemos lembrar que é chegada a hora do seu juízo. Queridos irmãos, essa linguagem que é empregada aí no livro do Apocalipse, ela faz coro a um tema muito importante. Eu tenho prometido para vocês, ai que vergonha, né? Eu vou gravar especialmente sobre a questão do juízo, sobre a questão que envolve o santuário, mas vou também mandar alguns links para você que já é aquela pessoa que gosta de pesquisar tanto, tá? Então, o juízo também faz parte da mensagem do primeiro anjo. Gente, essa questão sobre o juízo envolve a purificação do santuário. Quando o santuário terrestre ele passava pelo processo de purificação, é porque havia chegado então o dia do juízo. Então, esse momento em que o santuário terrestre era purificado era um símbolo do juízo final. E aí, como eu disse, lá no livro de Daniel, capítulo 8, nós temos no versículo 14 a maior profecia em tempo da Bíblia, que fala de 2.300 anos. É algo fantástico para ser estudado. Eu estou colocando aqui só um pouquinho para você sentir desejo de estudar. E o que que essa profecia nos apresenta? Que Jesus Cristo, ele, no momento em que ele sobe ao céu, ele passa a ser o nosso intercessor. Mas que também, a partir de 1844, Jesus Cristo começa o processo de purificação do santuário celestial. O juízo de Deus, irmãos, ele é dividido em partes. Tem pessoas que pensam o seguinte: não, quando Jesus voltar, ele vai colocar uma mesa de tribunal, vai colocar toda a humanidade, quem sabe, numa fila e começa: Adão. Aí lê toda a vida de Adão. Adão, você fez isso, não, mas você se arrependeu. Salvo. Eva, salva. Caim, não, você matou seu irmão, perdido. Não, não, não. Deixa eu te falar. O juízo de Deus já está acontecendo. E ele é dividido em 3 partes. Nós temos o juízo pré-advento, que é antes da volta de Jesus, que é esse que nós estamos agora. Existe o juízo comprobatório. O que é esse juízo comprobatório? Tudo aquilo que ocorre na nossa vida, na história desse mundo, está registrado. E durante o período em que estivermos no céu, nós vamos ter, se assim entendermos que vai ser necessário, acesso
a histórias. E já imaginou quantas histórias foram mal contadas? Deixa eu dar um exemplo para você. Olha, enquanto eu estou gravando aqui a mensagem, está um vento absurdo lá fora, chamando muita atenção do que está acontecendo agora, né? É o período de mudança climática aqui. Ah, então, imagina, por exemplo, vou contar aqui um caso interessante. Imagina as pessoas que morreram antes de Judas ter traído Jesus. Então, imagina alguém que servia Jesus, que seguia Jesus, estava ali com os apóstolos e via Judas como um grande auxílio de Jesus. Beleza? E agora ele está no céu e fala, gente, cadê Judas? Então, nos arquivos da vida de Judas vai estar tudo escrito, inclusive o momento em que ele vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E a pessoa vai poder dizer, Senhor, o Senhor é justo demais. Na minha mente, eu achava que Judas era o melhor de todos, mas olha como é que estava o coração de Judas. Entende? Vou dar só esse exemplo, tem muita coisa para a gente estudar aqui no nosso tema de hoje. Então, o juízo de Deus, ele acontece antes da volta de Jesus, que é agora, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso salvador, ele é aquele que está nos apresentando diante de Deus. O segundo juízo é o juízo comprobatório, esse já vai acontecer quando nós estivermos no lar celestial, onde nós vamos ter acesso aos laudos, não, gente, a todo o processo, né? A todos os materiais que mostram por que fulano acabou não indo para o céu, ou por que ciclano está lá, né? E a última parte do juízo, que é o executivo. Depois de 1000 anos, nós vamos estudar esse tema aqui ainda no Apocalipse, nós retornaremos para o planeta Terra, e aí então, quem não aceitou a Cristo, receberá a morte eterna, e aqueles que estão salvos, a vida eterna. Ok? Então, a mensagem do primeiro anjo é de que o juízo já está acontecendo. Também, queridos, como parte da mensagem do primeiro anjo, ele nos conclama a adorar aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é um exercício maravilhoso agora, é um exercício bom. Apocalipse, capítulo 14, pega aí, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, cadê, gente? Está aqui embaixo, pronto. Ó, você vai pegar Apocalipse, capítulo 14 comigo, vamos lá. É bacana, a Bíblia, gente, a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Apocalipse, capítulo 14, o versículo 7 diz assim, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, já falamos sobre o assunto. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gente, fala para mim aí. Quem é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Deus. Concorda? Mas como é que eu adoro a Deus? Bom, você tem a adoração, ela se manifesta de diversas formas, mas olha que interessante. Deixa eu ver se está aqui. Êxodo capítulo 20, os versículos de 8 a 11. Deixa em Apocalipse 14. Aí você pega a Bíblia e vai lá. Se você tiver com duas, melhor ainda. Êxodo 20, os versículos de 8 a 11. O que diz essa parte dos 10 mandamentos? Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor. Quem fez? O Senhor. O que ele é? O Criador. Então o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebeu algo interessante? Eu vou ler o finalzinho do 14, versículo 7. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Êxodo 20, o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há.
Gente, uma outra parte da mensagem do primeiro anjo é de que Deus é o único que deve ser adorado. E que quando nós guardamos a sua lei, reverenciamos Deus como Criador. Deixa eu te falar, você que ainda não está tendo esse privilégio, todas as vezes que nós reservamos o dia de sábado para ser um dia de guarda, um dia de observação, de adoração, nós reconhecemos Deus como o Criador dos céus e da terra e como aquele que é o único digno de adoração. Claro, vou adorar a Deus só no sábado? Lógico que não, né, gente? Nós adoramos a Deus todos os dias da semana, mas é no sábado que nós celebramos o aniversário semanal da criação. Bom, aí nós encontramos o segundo anjo, com uma segunda mensagem. Lembre-se que anjo é um povo, o povo de Deus, com a mensagem para esse tempo. E o que diz Apocalipse 14:8? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Queridos, o que é, afinal de contas, a mensagem do segundo anjo? E eu queria que você entendesse que a palavra Babilônia é a primeira vez que João está empregando esse termo aqui no livro do Apocalipse. Babilônia, ela foi uma cidade fundada por Nimrod. Babilônia não, perdão, gente. A cidade de Babel, né? Ela foi fundada justamente por Nimrod. Um dos primeiros personagens da Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 11, os versículos de 4 a 11. E essa cidade, ela desde o início foi um símbolo de descrença em Deus, né, no Deus verdadeiro, e era também um desafio ao verdadeiro, à vontade de Deus. Deus disse: olha, vocês vão se espalhar pela terra. O que foi que Nimrod disse? Nada, nós vamos nos juntar, vamos fazer uma grande torre, porque se Deus mandar novamente aquela chuva, sendo que Deus disse que não destruiria mais o planeta Terra do mesmo jeito que ele fez do dilúvio. Então a gente faz uma torre grande e nós vamos então nos abrigar, nos esconder nela. Percebe? Olha a insensatez humana. Ele queria chamar essa cidade de Babilu, significa porta dos deuses. Mas, anos depois, esse mesmo projeto acabou sendo chamado de Babel, ou Babilônia, que significa confusão. Então, gente, qual é a mensagem do segundo anjo? Caiu toda essa confusão religiosa. Quando a gente fala da confusão religiosa, queridos, nós estamos falando dessa aliança entre o papado, uma aliança também que é política, uma aliança religiosa com os reis da terra, representando todas as corporações e movimentos religiosos que têm se desviado da verdade. Ah, se eu mostrasse um vídeo para vocês que foi feito por um estudioso aqui da Bíblia, ele fez uma compilação de todas as falcatruas, de todas as deturpações da verdadeira religião que nós estamos vendo nos dias de hoje. Gente, é coisa feia demais, é lenço sagrado que você vai lá e compra, logicamente, né, no mundo religioso, e aí passa na maçaneta do banco para a bênção de Deus vir sobre você. É a caneta ungida, é a vassoura ungida, é o paletó ungido e tantas outras mentiras que estão impregnando o mundo religioso. A mensagem do segundo anjo é: caiu essa confusão religiosa que está dando a beber a todas as nações, do vinho, da fúria, da prostituição, caiu. Então, queridos, a grande Babilônia descrita nesse verso, ela está designando em sentido especial as religiões que se apostataram e que estão unidas no tempo do fim. Que união é essa? É uma união tríplice. É a união entre o papado, o protestantismo, que se afastou das verdades bíblicas, e do espiritualismo. Esses três poderes, essas três linhas, elas estão se juntando, mas Deus disse: caiu essa grande Babilônia. Irmãos, essa profecia está em pleno cumprimento nos dias de hoje. As pessoas estão pesquisando a Bíblia, as pessoas estão indo à palavra de Deus
e buscando sentido. Esses dias tivemos um estudo bíblico aqui, não vou citar os nomes, mas uma pessoa deu um testemunho muito interessante e disse, olha, eu li a Bíblia, me senti até incomodada, porque aqui fala sobre o sábado, mas ninguém explicava. E essa pessoa continuou estudando e hoje ela conhece a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos estudar a Bíblia, precisamos conhecê-la. E você vai descobrir que essa Babilônia espiritual, esse mundo religioso que está se unindo diante de Deus e diante das pessoas estão caindo. Está caindo essa confusão. Bom, aí nós encontramos a terceira mensagem angélica. Seguiu-se a este, agora estamos falando dos versículos de 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ei, você lembra de alguma coisa que nós estudamos no estudo anterior, no capítulo 13? Então, aqueles que receberem a marca na fronte ou sobre a mão, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Gente, aqui nós temos uma advertência muito importante. É a advertência contra a adoração da besta e da sua imagem, que nós estudamos em Apocalipse 13, que nós fizemos no estudo anterior. Nós vimos nessas lições que a besta que surge do mar, o papado, e a besta que surge da terra, Estados Unidos da América do Norte, essa nação protestante, ela vai render uma homenagem justamente ao papado e levando os cristãos a santificarem o domingo ao invés do sábado dado pela palavra de Deus. Então, amigos, nós estamos num grande conflito. Nós estamos no momento em que precisamos tomar a decisão. Você tem ouvido isso em cada um dos estudos. Deixa eu te falar. Lá em Apocalipse 13, isso me chamou muita atenção. Quando a gente compara Apocalipse 13 com Apocalipse 14, a gente vê o seguinte. De um lado, nós temos Satanás se utilizando do poder americano para dizer o seguinte. Quem não receber a marca não vai poder comprar nem vender e vai ser perseguido. Por quem? Pelo poder justamente unido entre o papado e os Estados Unidos da América. Agora, em Apocalipse 14, Deus fala assim, então deixa eu explicar direitinho. Quem receber esse sinal da marca da besta, esse sim vai receber a condenação final. Então, irmãos, por isso que lá em Atos, capítulo 5, vai dizer o seguinte, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Seja fiel ao Senhor Jesus, custe o que custar, nem que seja a sua vida, porque Ele tem o poder de nos conceder a vida novamente. Agora, os poderes desse mundo, eles podem até tirar a nossa vida, mas você lembra o que Jesus disse? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, é uma questão de escolha. Agora, gente, no estudo anterior, nós falamos sobre isso e eu quero reforçar aqui com você. O que é o selo de Deus? O que é o selo da besta? Gente, quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é ele que nos sela, é ele que nos toma como propriedade de Deus. E é engraçado, né? Ou é tão fantástico saber, lá em João 16:13, diz que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Não é meia verdade, é para o evangelho eterno, é para toda a verdade, inclusive para a verdade do tempo que nós estamos vivendo. Então, aquelas pessoas que andam com Jesus, são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquelas pessoas que estão vivendo como salvos em Cristo Jesus, elas estão sendo guiadas, elas estão sendo buriladas, trabalhadas pelo Espírito Santo. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é nos colocar em conformidade com a vontade de Deus,
E, gente, qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? É que sejamos semelhantes a Cristo. Quando nós vamos no livro de Êxodo, capítulo 20, os versículos de 8 a 11, acabamos de ler, onde fala sobre os mandamentos de Deus, onde fala sobre a guarda do sábado. É no mandamento do sábado que nós encontramos o nome, o cargo e a função. O nome é Deus. O cargo e a função, Criador. E a jurisdição, toda a terra. Nós encontramos no o selo de Deus como o quarto mandamento, o sábado. Leia lá, meu irmão. Leia lá, minha irmã. Você lembra do que está escrito em Ezequiel 20, versículo 20? E santificai os meus sábados. Eles servirão de sinal, selo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amados irmãos, nesse conflito entre o bem e o mal, na última mensagem de advertência a esse mundo, Deus exige de nós a obediência a Ele, assim como Ele pediu para Adão e Eva serem obedientes, assim como Ele pediu para Noé ser obediente, assim como pediu para Elias, para Moisés e tantos outros homens e mulheres ao longo da história bíblica. Queridos, nós estamos indo por um caminho onde as religiões desse mundo estão se juntando. Aí eu vou te fazer umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Dos quase 8 bilhões de habitantes desse mundo, que dia é mais reverenciado por aqueles que se dizem cristãos? É o sábado bíblico? Não. É o domingo. Ou desde que você guarde qualquer outro dia da semana. Quando as pessoas se juntarem nesse ecumenismo, eles vão estabelecer que dia é o dia para ser guardado. E pode ter certeza, não será o sábado a escolha. Aquela história de que a, a maioria, né, que a voz do povo é a voz de Deus, ó, nada disso, viu? Não caia nisso. A voz de Deus é a voz de Deus, mesmo que esteja com uma minoria. Bom, indo para o finalmente do nosso estudo, eu quero reforçar que parte dessa mensagem, né, dessas 3 mensagens angélicas, nós temos de um lado Deus e seu povo sustentando a verdade, e do outro lado, aqueles que advogam uma mensagem que não está na Bíblia, a santificação do domingo, a imortalidade da alma, que também é um outro tema que nós precisamos estudar juntos. Aí você fala assim, Wesley, qual é o convite de Deus para mim? Diante desse cenário, onde nós temos as 3 mensagens angélicas, qual é o convite que Deus faz para mim e para você? Você quer saber o convite de Deus? Tem certeza? Então vou ler para você. Apocalipse, e quero que você leia aí também. Apocalipse, capítulo 18. Olha o que diz Apocalipse 18, os versículos de 2 a 4. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Lembra? O que é Babilônia? Essa confusão religiosa, essa união do papado, do protestantismo que se afastou da verdade, do espiritualismo. Esses 3 unidos, a mensagem de Deus continua sendo a mesma. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, ou seja, estão sendo embriagados com as doutrinas falsas. Com elas se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. E qual é o convite de Deus para mim e para você? Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deixa eu te falar, vou repetir, tá? Versículo 4. Retirai-vos, ou talvez na sua tradução vai estar escrito, sai dela, povo meu. Gente, tem muita gente de Jesus nessa confusão da Babilônia espiritual. Tem muita. Mas no momento em que eu e você proclamarmos as verdades eternas, essas pessoas vão saindo da Babilônia espiritual e vão se unir
para pregar o evangelho eterno às pessoas que tanto precisam. Então, o convite é duplo. O convite primeiro é: sai dessa confusão religiosa. Portanto, sair de lá quer dizer viver os ideais que estão descritos na Bíblia. E depois, devemos também aproveitar e falar do Evangelho de Jesus para as pessoas que tanto precisam. Que precisam saber que há um Deus que está levando a sério tudo que está acontecendo. Em João capítulo 8, versículo 36, nós temos uma promessa de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes ficamos presos à Babilônia, presos a uns conceitos equivocados, mas a mensagem de Deus é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amigos, chegou o momento de ouvirmos o que diz então as 3 mensagens angélicas. Você entendeu a mensagem? Precisamos continuar estudando, mas precisamos também tomar a nossa decisão. Vamos lá? Vamos para a nossa decisão? Aí agora é com você e Deus, tá? Aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e desejo viver em comunhão com Ele, sendo leal e verdadeiro? É o seu desejo? É a sua declaração de fé? É a minha. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e quero viver uma vida de comunhão com Ele, sendo leal e verdadeiro. Segundo, aceito que Deus é o Criador e desejo adorá-lo, sendo fiel aos seus mandamentos, inclusive o mandamento do sábado como um dia de culto e adoração. Eu desejo, eu aceito. Terceiro, desejo buscar a Deus em oração todos os dias e buscar o poder do Espírito Santo para ficar ao lado de Jesus nesse tempo de prova. É o que eu mais preciso, é o que eu desejo. É o que você deseja também? Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Estou feliz por estarmos já caminhando para o finalzinho do nosso estudo. Isso, logicamente, traz muitas responsabilidades. Inclusive, cada vez que eu faço uma mensagem para vocês, eu me pergunto, eu me questiono como tem sido a minha vida com Deus. Nós estamos na lição de número 12 e faltam 6 lições para nós terminarmos. São 18. Mas, queridos, a decisão precisa ser hoje, de vivermos a verdade e de vivermos as promessas de Deus. Quer você viver essas verdades? Você ainda tem alguma dúvida? Pode me procurar, procure um líder que esteja nos acompanhando ou que esteja acompanhando a sua jornada. E aí, queridos, na próxima lição, nós vamos ver sobre as 7 últimas pragas. Aí vai dar uma tremida na estrutura, mas como é bom saber que em todos os momentos da nossa jornada há um Deus que cuida da gente. Então, nosso próximo estudo, as 7 últimas pragas. E aí eu peço para que você leia Apocalipse capítulo 15, tá bom? E Apocalipse capítulo 16. Esses 2 capítulos serão importantes para o nosso estudo, o nosso próximo estudo. Vamos orar? Estou com saudade de vocês, viu? Queria muito que o estudo fosse ao vivo, mas como eu já contei para vocês, nesse exato momento devo estar vivenciando o momento do aniversário da minha filha Rafaela, por quem eu gostaria que você orasse, pela Rafaela, pela Isabela, também por mim e pela Joelma, minha esposa. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Que privilégio estudar a tua palavra e que bom saber que no conflito entre o bem e o mal, o Senhor tem uma mensagem para esse mundo. Essa mensagem agora nos alcançou e é o nosso papel, é o nosso dever levar ela para as pessoas que tanto precisam. Guia nossa vida, nos abençoa, nos guarde, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo estudo, o livro do Apocalipse, esse livro que nos traz a verdadeira esperança. Tchau.